A análise foliar ela é importante em dois momentos na cafeicultura. O primeiro, para se planejar a adubação, fazer todos os cálculos e ver sua demanda de fertilizante na área. O segundo momento é para ver que aquilo que ele calculou foi realmente absorvido pela planta e está de acordo com a safra pendente. Essa análise ela se dá por volta dos meses de dezembro, janeiro, sendo que a primeira, para o cálculo inicial, o produtor costuma fazer por volta do mês de setembro. A análise foliar deve ser realizada todos os anos nas lavouras de café. Com ela, o produtor obtém um diagnóstico do estado nutricional da planta. Seu resultado é uma informação complementar à análise do solo, de grande valor para as tomadas de decisões sobre o manejo da fertilidade. A análise de folha ela é realizada em 25 pontos amostrais. Em cada ponto amostral, o produtor vai retirar 4 folhas na área. 25 pontos por 4 folhas, ou seja, ele vai gastar 100 folhas retiradas em cada talhão. Após a retirada das folhas, o produtor vai condicionar numa embalagem apropriada de análise foliar e mandar imediatamente para o laboratório. Caso o produtor não possa levar no dia para se fazer, ele deve acondicionar essa análise numa geladeira e enviar no dia seguinte, para que toda a análise seja feita e depois seja calculado a demanda de nutriente para complementar ou realizar a adubação. Colete 25 amostras em cada talhão, caminhando em zigue-zague por toda a área. Cada amostra será composta por folhas retiradas de 2 plantas diferentes, posicionadas opostamente, uma de cada lado da rua. A amostra de folhas de cada planta deve ser retirada na altura do terço médio da copa. De cada planta, recolha o terceiro ou quarto par de folhas, contados a partir da extremidade do ramo. Veja como isso deve ser feito. Para se realizar a análise foliar, é importante o produtor escolher um ramo contido no terço médio do pé de café, desprezando o barrado e o ponteiro, ficando somente ramos que estejam no terço médio da planta. Após escolher o ramo, é importante ele selecionar o terceiro ou quarto par de folha, desprezando as folhas iniciais, ou seja, as folhas novas que acabaram de emergir. O produtor vai contar 1, 2, 3, terceiro par de folha, fazer a coleta e acondicioná-la num saquinho adequado. E o produtor vai se dirigir ao outro lado da rua, fazer o mesmo processo, coletar um par de folha no terceiro ou quarto par, o terceiro ou quarto par de folha no terço médio da planta e colocá-la no saquinho. Esse processo aqui é um ponto amostral. O produtor deverá fazer 25 pontos amostrais na lavoura, perfazendo um total de 100 folhas por talhão. Agora estamos acompanhando a dinâmica de coleta de amostras de folhas executadas pelo consultor técnico da Biomix, Felipe Lemos. Depois de coletar um par de folhas de um cafeeiro de um lado da rua, Felipe vai até a planta que está do outro lado e faz nova coleta. As amostras são colocadas em um saco de papel próprio para coleta de folhas, fornecido pelo laboratório de análises, e que conta com um campo para preenchimento com dados do produtor. Durante este processo, Felipe ainda usa determinados critérios para escolher as folhas a serem coletadas, selecionando apenas folhas saudáveis. Na amostragem da análise foliar, é importante que o produtor colete somente folhas inteiras e bem formadas, folhas sadias, que não sejam folhas rasgadas ou com presença de doenças, folhas mal formadas,
folhas atacadas por pragas, por doenças, né? E ou seja, que sejam folhas bem formadas e que estejam todas em perfeitas condições. Colete o par e leve ao laboratório. Você deve fazer a análise foliar inicialmente junto com a análise do solo, como parte do planejamento da adubação. Depois você deverá repetir a análise em dezembro ou janeiro, para verificar se há necessidade de ajustes no manejo da fertilidade. Nestas duas etapas, conte com o apoio dos técnicos da Biomix, tanto para obter informações sobre a coleta de amostras de folhas, como para a interpretação dos resultados da análise foliar e o cálculo das recomendações de adubação. Após o produtor pegar os resultados das análises foliares, ele pode se dirigir a um técnico da Biomix que vai fazer toda a interpretação da análise foliar. A Biomix possui um programa onde que ela faz esse tipo de prestação de serviço para os seus atendidos. O produtor vai pegar e vai saber a quantidade necessária de adubo que é preciso jogar na sua lavoura, ou se for no segundo momento, se for a fase de complementação, se a lavoura necessita de complemento ou não da nutrição planejada.